Sabe que Deus disse para mim e para você? Eu e você, por mais que somos limitados, a partir do momento que nós estamos ligados com Deus, buscando Deus com intimidade, é como diz lá nos evangelhos, tudo que pedir no nome dele, ele vai fazer. Mas para isso é necessário ter uma ligação com ele, estar junto com ele, aleluias, porque somente o profeta vai se tornar um profeta grande, se estiver junto com Deus, porque o profeta não é grande, mas grande é o dono do profeta, aleluias. Eu e você não somos grandes, mas o nosso Deus, sim, ele é grande, aleluias. A partir do momento que eu confio nele, eu me torno uma pessoa grande, porque é ele que está comigo, é ele que está na minha frente, aleluias. Por isso que eu e você temos que sempre diminuir, e quem tem que aparecer é o nosso Deus. 1 Reis, capítulo 19 e o verso 9, aleluia. Vou estar lendo apenas 2 versos, o 9 e o 13, aleluia. É uma palavra conhecida, aleluia, um dos maiores profetas mencionado no Antigo Testamento. Todos acharam? Vai dizer assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? Verso 13: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu ao seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: o que faz aqui, Elias? Amém? Pode se assentar, aleluias, glória a Deus. Quem já ouviu essa voz, né? Aleluias. Muitas das vezes, né, quando nós não conhecemos a Deus, estamos perdidos no mundo, e muitas das vezes ouvimos muitas vozes, né? E às vezes uma voz dessa fala conosco: o que está fazendo aí? Seu lugar não é aí, aleluias. Mas aqui na palavra vamos observar que Elias se encontra numa caverna, com medo, triste, revoltado, decepcionado. Mas quando nós olhamos para a vida de Elias, como eu disse, ele, um dos maiores profetas mencionado no Antigo Testamento, a Bíblia vai mencionar que chegou um certo momento que ele foi de frente com Acabe e falou assim: ó, não vai chover durante tanto tempo. E a Bíblia diz que não choveu. Passou algum período, não me falha a memória, alguns anos, e não choveu, até que o próprio Deus, para alimentar Elias, teve que mandar um corvo. Ele teve que ficar na beira de um ribeiro, e vai dizer que passou aquele período, o próprio Elias falou: agora vai chover, e a chuva veio. Então era um homem de autoridade, era um homem que eu vejo que ele falava aqui embaixo e Deus respondia lá em cima. Era um homem que tinha intimidade com o Senhor, era um homem que tinha uma ligação. Se fosse trazer para os dias de hoje, era um homem que tinha uma conexão, né? O Wi-Fi era forte, alcançava longe, aleluias. Então esse homem, ele tinha uma intimidade grande com Deus, porque que ele falava, então eu via que era um homem corajoso, um homem cheio de autoridade. E vai dizer um texto antes, um capítulo antes, nós lemos no 19, mas no 18, vai dizer que Deus levanta ele mais uma vez para confrontar Acabe juntamente com Jezebel. E vai dizer que naquele momento Acabe manda 450 profetas de Baal e 400 de Azera, ou seja, 950 profetas contra Elias. E Elias, no capítulo 18 e 22, ele vai falar assim: mas espera aí, só tem eu de profeta aqui, eu estou sozinho. Nunca nós vamos estar sozinhos. Nós temos um Deus que está conosco. Entenda algo: por mais que muitas das vezes nós abandonamos Deus, e mesmo assim Deus não nos abandona. A Bíblia diz que pode a mãe que amamenta o filho abandonar, mas Deus jamais vai esquecer de nós. Então Deus não nos abandona. Agora imagine se nós estiver firme com o Senhor, se nós estiver buscando o Senhor. E por que muitas das vezes nós achamos que estamos sozinhos? Por que mesmo na prova nós estamos firmes com o Senhor, achamos que estamos sozinhos? Então nós não estamos sozinhos, Deus cuida de nós. E aqui vamos observar que Elias, com toda aquela autoridade que Deus tinha te dado, ele vai e fala: por mais que é 950 profetas, e eu estou sozinho, se Deus mandou, eu vou fazer. Então nós não podemos ter medo. Quando Deus manda, é Ele que responsabiliza, é Ele que está na frente.
Aleluia. E muitas das vezes nós ficamos com medo das provas, com medo do que as pessoas vão falar. Nós temos que olhar para Jesus. Então naquele momento, Elias, ele vai com fé e coragem e fala aí: já que vocês têm 950 profetas, eu estou sozinho, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para todas as coisas. Ele criou o céu e a terra. Então junta os teus 950 profetas, vai lá e faz um holocausto, e vamos ver, o verdadeiro Deus vai responder com fogo. Se vocês mesmos, o seu Deus é poderoso, Ele vai responder, mas se Ele não responder, vai ser minha vez, e aí vocês vão ver qual é o Deus verdadeiro. E aí vai dizer o quê? Que eles juntaram todos aqueles profetas, 950, e começa ali fazer aquele tipo um ritual, começa a sacrificar, começa a se cortar, começa a gritar: oh Deus, desce, manda fogo, isso e aquilo, e começa a falar. E o interessante é que nada acontece. E vai dizer, por volta de uns meio-dia, Elias começa a ter zombar dele, dizendo com as minhas palavras, vai dizer: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Por que até agora não veio não? Já é meio-dia, será que não ouve não? Vamos dizer, está dormindo ainda? Não vai responder nada não? Clama mais alto, acho que ele não está ouvindo. E eles cortando, tudo machucado ali. E se fosse no dia de hoje, era algo feio de se ver. E nada acontecia. E aí passou o período, Elias falou: agora é minha vez, tira tudo daí. E ele cata, fala: joga um monte de água aí, e começa a lavar tudo aquele altar. Primeiro ele consertou o altar, para depois apresentar diante do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Não é de qualquer jeito não. Muitas das vezes nós queremos receber algo do Senhor, queremos que Deus responda a minha oração, mas nós queremos fazer de qualquer jeito não vai. Se Elias naquele momento falasse assim: manda fogo Deus, Deus ia olhar para aquele altar: mas espera aí, eu vou descer num lugar desse jeito aí? Então muitas das vezes a minha oração e a sua não é respondida, porque o nosso altar está desconcertado. É necessário muitas das vezes lavar, purificar, tirar aquilo que não presta, joga para lá, joga para cá, e deixa limpo para que o nosso Deus entre e transforma. Aleluias. Então naquele momento vai dizer a palavra que após o altar estar consertado, Elias só falou com Deus: Deus Israel, me responde agora com fogo. Não precisou falar duas vezes, o fogo desceu, e vai dizer que Deus consumiu todo o holocausto. Aleluias. E naquele momento todos olharam assustados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias. Então todo o povo de Israel pôde observar que existia somente um Deus, Criador do céu e da terra. Mas vai dizer que alguns mensageiros levam essa notícia a Jezebel. Mas antes, primeiro Elias fala: mata todos os profetas falsos, todos que são os falsos profetas devem morrer. E vai dizer que todos foram morreram à espada. Então aqueles 950 profetas foi morto à espada. Então naquele exato momento o mensageiro corre até Jezebel. Vai dizer: Jezebel, você não sabe o que aconteceu. Todos os nossos profetas foram mortos por causa de Elias. E vai dizer a palavra que naquele momento Jezebel ficou furiosa, ficou nervosa. Imagine a mulher mais nervosa, coloca mais nervosa ainda, aleluia. Então eu imagino que o olho daquela mulher estava como de pimenta. Se encontrasse alguém na frente dela, ela queria matar. E ela manda essa notícia para Elias, que fala lá para ele lá, ó, que até amanhã ele não vai estar mais vivo. Até amanhã, se eu realmente, tenho a palavra, se eu realmente sou a rainha daqui, até amanhã o pescoço dele já está cortado. Então naquele momento chega essa notícia até Elias, imaginando tudo que aconteceu, tudo que Elias já fez. Fosse eu e você naquele exato momento, qual seria a nossa posição? Se alguém fala que vai te matar, mas tudo aquilo que Deus fez perante a tua vida, qual seria a tua posição? Eu e você falamos aqui, eu imagino, eu falando aqui, não estou falando lá, eu falaria assim: mas espera aí, se Deus já mandou fogo, se eu falo Deus para a chuva, Deus manda a chuva, o que essa mulher está falando aí? Pode vir, o meu Deus é maior. Mas entenda,
Da mesma forma que eu e você temos limitação, Elias também teve limitação. Da mesma forma que muitas das vezes eu estou forte, estou corajoso, amanhã muitas das vezes estou chorando, estou reclamando. Assim é a nossa vida. Então aqui falando é fácil, mas no momento lá Elias temeu pela própria vida, e ao mesmo tempo Elias estava decepcionado, Elias estava triste com tudo o que estava acontecendo. Por que eu digo isso? Imagine Elias, um maior profeta, profetizou sobre Israel, estava sacrificando por aquele povo, pregando a palavra de Deus para que aquele povo fosse convertido, e chega um certo momento que Elias profetiza, Deus manda fogo do céu, mas uma Jezebel se levanta lá e fala: eu vou te matar. Não deu crédito por tudo que aconteceu, não deu crédito pelaquilo que Deus fez e mostrou. E hoje em dia como estão as coisas? Hoje Deus só falta mandar fogo do céu, e mesmo assim o povo não acredita. Está se cumprindo a palavra do Senhor, Jesus está vindo, Jesus vai vir buscar a igreja, mas muitas das vezes nós não acreditamos. Nós vemos uma pessoa morre ali, outra pessoa morre aqui, e não sei porquê, se é só no dia de hoje, mas parece que as pessoas estão morrendo quase todos os dias. A gente vê uma notícia de que alguém morreu. Então isso, eu vejo que é o Senhor que está vindo buscar a igreja, é o Senhor que está vindo buscar o teu povo, mas somente aqueles que estão preparados vai subir, aleluias. Mas muitas das vezes nós não damos trela. Então, olhando aqui para a palavra, eu imagino que Elias se entristeceu, Elias ficou triste, porque ele demonstrou e mostrou quem era realmente o Deus verdadeiro, mas mesmo assim aquela mulher não acreditou, algumas pessoas daquele povo não acreditou. Então eu imagino que dentro de Elias estava uma revolta. Ao mesmo tempo ele estava com medo de morrer, ao mesmo tempo ele estava revoltado, ao mesmo tempo ele estava triste, aleluias. E o que ele pensou na cabeça dele? Eu vou fugir, vou sumir, não quero mais saber de fazer obra, eu quero desaparecer. Não já aconteceu com você desse tipo? Muitas das vezes você decepciona perante a caminhada do Senhor. Deus não tem culpa de nada, mas muitas das vezes com o povo à nossa volta, às vezes algo que acontece, às vezes alguém que você se espelha, você olha, é servo de Deus, daqui a pouco está aprontando, fazendo coisa, e fala: meu Deus, não era servo do Senhor, por que está fazendo isso? Às vezes um pastor, às vezes as pessoas dentro da igreja não quer mais fazer a obra do Senhor com autoridade, com obediência, não leva mais nada a sério, faz de qualquer jeito, tudo é relaxado. Esquece que Jesus, ele levou na cruz. Jesus não fez: eu vou entregar um pouquinho de sangue e pronto, acabou. Não, ele se entregou tudo. E muitas das vezes nós fazemos tudo de qualquer jeito, tudo relaxado, e parece que no grande dia, quando Jesus vinha e falasse: espera aí, você fez de qualquer jeito, não, você se esforçou, aleluias. Então ali Elias estava decepcionado com o que tinha acontecido, e vai dizer a palavra que ele fugiu. E olhando para esse texto, nós observamos que quando Elias estava dentro da caverna, Deus falou com ele, ele ouviu muitas vozes, e somente uma era realmente que Deus estava. E falando sobre vozes, eu quero aqui separar 3 tipos de vozes, que no meu ponto de vista Elias ouviu. A primeira voz, que muitas das vezes nós ouvimos também, é a voz de Deus, que é a principal, é a voz que nós temos que ouvir, é a voz que perante a chuva, o sol, perante o que está acontecendo, a tempestade, nós temos que ouvir somente essa voz. Mas também tem a segunda voz, que é aquela que sai de dentro de nós, que muitas das vezes sai de dentro do nosso coração. Essa voz muitas das vezes é enganosa, nem sempre ela é verdadeira, às vezes é, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. E a terceira voz é a pior voz, que é a voz do inimigo, a voz do diabo, aquela que vem suando, palavra suave, mas te leva para o buraco, faz com que você desiste das coisas de Deus, faz que você vai para o lugar ao contrário daquilo que Deus quer. Então a primeira voz que Elias ouve aqui foi a voz do inimigo. Por quê? Elias poderia encher o peito corajoso e falar assim: pode vir essa mulher aí, o meu Deus é maior. Mas não, Elias ouviu primeiro a voz do inimigo: para que você está fazendo isso? Vai embora, some daqui, o povo não merece, ninguém merece mais você sacrificando, desiste. Para que ajudar esse povo aí? Você já fez muito por ele,
Vai embora, foge, se esconde. Vai cuidar da tua vida, para de querer ajudar os outros. Essa é a primeira voz, a voz do inimigo, né? Quantas das vezes, quando nós estamos passando por um certo tipo de luta, essa voz vem no nosso ouvido, querendo que nós desistimos, queremos que nós abandonamos as pessoas que nós amamos, queremos que nós viramos as costas, queremos que nós nos tornamos pessoa ruim, e muitas das vezes nós somos pessoas boas. Queremos que nós tratamos o mal com o mal, mas a Bíblia diz para nós tratar o mal com o bem. Essa voz muitas das vezes vem na minha direção e na tua direção. Então a primeira voz que Elias ouviu foi essa, virou as costas. E no meio do caminho Elias ouve outra voz. Que voz é essa? A voz do coração. Como eu disse, o coração enganoso. Deus não falou nada para mim, mas eu vou por aqui. Eu vou achar um lugar para mim se esconder. Então ele ouviu a voz dele, a voz que agradava a ele. Para que ficar aí pagando preço? Eu vou seguir o meu coração. E ele seguiu o coração dele. A Bíblia vai mencionar que a partir do verso 4 ele se encontra debaixo, né, de uma árvore, de um zimbro, e ali ele descansa, tira uma soneca. Quem sabe na mente dele: aqui eu estou melhor, para que ficar pagando preço? Aqui eu estou bom, aleluias. Muitas das vezes nós queremos descansar, queremos ter uma rede para deitar, uma cama para descansar, mas quando Deus nos chama para fazer a obra, não há descanso para nós, não. O nosso descanso é lá no céu, aleluia. Entenda, quando nós aceitamos o chamado do Senhor, nós temos que estar sempre marchando na presença do Senhor. Não é tempo de parar, não é tempo de sentar, não é tempo de descansar. Às vezes você fala: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu já fiz muito, Senhor, meu braço não aguenta mais. Não, enquanto você está respirando o fôlego que Deus te deu, ainda há força em você, aleluias. Deus, Ele renova, Ele nos dá força. Ao momento que eu quero desistir, Deus vem e me renova. Prova disso você sabe, eu e minha esposa, né? Quantas das vezes nós já cansamos no meio do caminho, e Deus nos renova, e hoje nós estamos aqui, mais uma vez. Por que com vocês é diferente? Nós somos iguais a vocês, aleluia. Nós sofremos da mesma forma, mas tem um Deus que cuida de nós. Então naquele momento, Elias estava ali, deitado, e vai dizer que ele pede a própria morte para Deus. Ele fala: seria bom se eu morresse, iria acabar tudo isso. Não acaba, o sofrimento vai continuar, aleluia. Nós temos que ir até o final, porque se nós for até o final, lá no céu não vai ter sofrimento. Mas se nós achar que se tirar a própria vida, ou morrer sem Deus, vai ter sossego, vai ter nada. Aí que vai começar a tristeza sobre nós. Então Deus, quando vê Elias ali deitado, você observando, Deus não impediu que Elias fosse. Muitas das vezes Deus não vai impedir que eu e você vamos na direção errada, mas através da nossa atitude, Deus vai ensinar algo para nós. Através do nosso passo errado, Deus vai ensinar algo para nós, e nós vamos aprender para que nós não fazemos novamente. Então ali Deus envia o anjo para Elias e fala com Elias: Elias, levanta, Elias, porque está dormindo aí debaixo desse zimbro, levanta e come. Eu imagino que o sono de Elias estava tão bom que ele acorda: estou sonhando, vou dormir de novo. E ele dorme de novo. Daí na segunda vez o anjo veio, toca em Elias e fala: levanta, come, porque muito grande é a tua caminhada. E aí vai dizer que ele levanta, ele come, e no momento que ele come, ele se sente fortalecido, aleluia. Está entendendo? Deus, ele tem um alimento para mim e para você. O alimento que vem de Deus, ele nos fortalece. Não é esse alimento que muitas das vezes nós comemos, né, e necessitamos comer todos os dias. Não, o alimento de Deus é um alimento que nos fortalece por inteiro, mas é um alimento que tem que estar ligado em nós, como a árvore na beira do ribeiro. Todos os dias aquela árvore dá fruto na estação certa, porque ela já está ligada. Então o alimento que nós vem de Deus é algo que nós temos que estar ligado com Ele, para estar sempre alimentado por Ele. Então a Bíblia vai dizer que após Elias comer, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então ele ficou bem, né, renovado, ele ficou com muita força. Mas o que acontece? Ele entra nessa caverna que eu falei para você. Ele poderia continuar
perante a vontade do Senhor, mas ele entra na caverna e ali descansa. Aleluias. Dentro dessa caverna também podemos aprender muitas coisas, mas antes de eu e você querer apontar Elias, nós temos que entender: Elias é ser humano como eu e você. Tiago, capítulo 5, verso 17, vai dizer que Elias foi sujeito às mesmas paixões que nós. Então Elias sofria do mesmo que nós sofremos. Elias tinha dor, Elias bebia, ia no banheiro, tudo igual, da mesma forma. Então Elias mais vai dizer que Elias dobrou o joelho e pediu que parasse de chover, parou. O próprio Elias dobrou o joelho e falou: a chuva vai chover, volta a chover, voltou. Sabe que Deus disse para mim e para você? Eu e você, por mais que somos limitados, a partir do momento que nós estamos ligados com Deus, buscando Deus com intimidade, é como diz lá nos evangelhos: tudo que pedir no nome dele, ele vai fazer. Mas para isso é necessário ter uma ligação com ele, estar junto com ele. Aleluias. Porque somente o profeta vai se tornar um profeta grande se estiver junto com Deus. Porque o profeta não é grande, mas grande é o dono do profeta. Aleluias. Eu e você não somos grandes, mas o nosso Deus, sim, ele é grande. Aleluias. A partir do momento que eu confio nele, eu me torno uma pessoa grande, porque é ele que está comigo, é ele que está na minha frente. Aleluias. Por isso que eu e você temos que sempre diminuir, e quem tem que aparecer é o nosso Deus. Aleluias. Então naquele momento Elias se encontrou nessa caverna, e como eu disse para você, ali Elias ouviu alguns tipos de voz. A primeira voz, vamos dizer, não é voz, mas como um soar de um barulho. Foi no momento que Elias estava ali, e vai dizer que ouviu um grande, forte vento. E naquele momento Elias pensou que era Deus, porque ele conhecia o Deus do vento, o Deus da tempestade. E vai dizer que Deus não estava nesse vento. Vai dizer que depois veio um grande terremoto. Elias também pensou que era Deus, mas Deus não estava nesse terremoto. E aí vai dizer que veio um fogo, e Elias pensou que Deus estava no fogo, mas Deus também não estava no fogo. E por último, onde nós vemos no verso 13, vai dizer que sucedeu Elias ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora, à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e dizia: que faz aí, Elias? Então no momento que veio uma brisa suave, Deus estava ali. Aleluias. O nosso Deus é o mesmo Deus que se manifesta na tempestade, no terremoto, no fogo e também na brisa suave. Aleluias. Então não importa a situação que eu estou passando, que você está passando, não importa o que você está passando dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, aonde você estiver, nós temos um Deus que ele se manifesta lá. E aonde Deus está, pode ter certeza que algo vai acontecer, a mudança vai acontecer. Aleluias. Aquilo que está te prendendo não vai te prender mais, você vai estar solto. Aleluias. Então ali Elias aprendeu algo. Qual foi a primeira coisa que Elias aprendeu? Que o Deus que ele servia era um Deus que se manifestava de várias formas. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus se manifesta assim, vai usar alguém, vai vir falar para mim e vai dar tudo certo. Mas Deus também pode fazer uma simples folha cair da árvore e você fala assim: a resposta está aí, era isso que eu queria saber. Ou às vezes alguma coisa acontece, alguém liga um rádio, lá toca um louvor, e alguém no louvor fala algo, você fala: Deus está me respondendo. Então Deus ele se manifesta de várias formas, mas é necessário que eu e você esteja atento para ouvir o que Deus quer falar. Então Elias nesse momento ele descobriu isso, que o nosso Deus ele se manifesta de várias formas. A segunda coisa que Elias entendeu foi que era necessário ele voltar na direção que Deus queria. Era necessário que ele precisava voltar para trás, porque ele estava indo na direção que o coração dele estava mandando. Como eu disse, não queira ser guiado pelo teu coração, seja guiado pelo Senhor. Aleluias. Porque quando Deus guia os nossos passos, pode ter certeza que o final vai ser abençoado. Aleluias.
Aqui em 1 Reis 19:15, vai dizer o quê? E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Então naquele momento, Deus mostrou para Elias que ele tinha que voltar. O trajeto que ele fez estava errado. Volta para o caminho. Esse caminho que você está errado. É o caminho que eu estou te ordenando. Aleluia. E vai dizer que Elias começa a voltar por esse caminho. Qual foi a terceira coisa que Elias aprendeu ali? Ele aprendeu que ele pensou que era o fim dele. Acabou, eu fiz tudo que Deus quis, agora a mulher quer me matar, não tem mais jeito, só tem eu de profeta, se eu morrer acabou. Então Elias achou que era o final, por isso que ele pede a própria morte. Mas vai dizer o quê? Que Deus vai falar para Elias: Elias, ainda tem muita coisa para você fazer. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não é o fim ainda não. Às vezes você acha que já fez muito, já está pronto, não precisa mais nada, não. Deus tem muita coisa ainda para fazer na tua vida. A caminhada é longa, aleluia, ainda está começando. E vai dizer o que Elias fala para Deus, fala para ele: ó Elias, é necessário você ungir Azael como rei da Síria. Também você vai ter que ungir Jeú como rei de Israel. E ainda tem mais coisa para você fazer. Aleluia. Você acha que é o fim? Você também vai ter que ungir um sucessor para você. Vai separar alguém que vai estar no teu lugar. E esse é chamado Eliseu. Todos nós conhecemos quem foi Eliseu, né? Um dos grandes profetas também mencionado na Bíblia. Então naquele momento Elias entendeu que não era o fim, ainda tinha algo para ele fazer. Entenda algo: muitas das vezes na nossa vida tem muita luta. É uma luta atrás da outra luta, mas entenda, sempre quando acaba uma luta, Deus nos dá a vitória, nós alcançamos algo grande, e vem outra luta, e nós falamos: é o fim, não é o fim não, ainda tem outra prova para você alcançar outra vitória. A cada luta que eu passo, Deus permite uma vitória na minha vida. Aleluias. Então naquele momento, Deus mostrou para Elias que ele tinha muitas coisas ainda para fazer, para cumprir aquilo que ele queria na vida dele. Assim somos eu e você. Deus, ele conta comigo e com você. Deus, ele entregou algo na tua vida e na minha vida. Deus, ele sabe até onde você vai chegar. Ele sabe o que está preparado para você. Às vezes você olha para você: meu lugar é só ficar aqui sentadinho. Antes eu fazia a obra assim, desse jeito, mas agora meu lugar é aqui quietinho. Não é não. A obra que Deus tem na tua vida vai continuar. Não seja que nem Elias, querer sentar e deitar e parar, não vou fazer mais nada. Deus conta com você. Ele sabe o que você é capaz de fazer. Então naquele momento Elias fez tudo que Deus tinha falado. Foi lá, ungiu os 2 reis. Depois foi lá, ungiu Eliseu como o sucessor dele. E aí, a quarta e última coisa que Elias aprendeu ali na caverna, que ele achou que era o último profeta. Ele achou que era o fim. Só tem eu, pronto, ninguém vai fazer mais nada. Mas ele estava enganado. Deus sempre tem outros para guerrear junto com ele. Nós muitas das vezes olhamos: só tem nós aqui. Não, tem muitos que Deus tem levantado. Tem muitas pessoas que realmente levam a palavra de Deus a sério. Tem muitas pessoas que realmente estão buscando o céu com sinceridade, com um coração puro. Aleluia. Muitas das vezes nós achamos: o mundo está corrompido, tá? Mas tem muitas pessoas que levam o evangelho do Senhor a sério. Aleluia. Então naquele momento Elias achou que era o último profeta. E olha o que Deus vai dizer aqui no verso 19, capítulo 19 e o verso 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então tinha 7.000 profetas separados, guardado por Deus. Enquanto Elias achou que era o último, Deus tinha mais 7. Aleluias. É por isso que nós temos que levar a obra de Deus, e aquilo que Deus deu para mim e para você fazer, faça com amor e autoridade. Faça com gratidão. Porque eu não quero fazer, esquenta não, Deus vai levantar outro, vai ficar no meu lugar.
Deus não fica com um biquinho. Muitas vezes nós queremos ficar com um biquinho para Deus, não. Deus escolheu você, me escolheu. Mas se eu não quero fazer, Deus vai e levanta outro, vai fazer. Mas Deus conta comigo e com você. Se Ele escolheu nós, é para nós ir até o final, porque no final Ele quer nos receber de braços abertos. Aleluias. Então que eu e você possamos entender isso. Após Deus, ter ordenado para Elias ungir Eliseu, vai dizer que Eliseu era tão apegado com Elias e disse: eu quero o que você tem, eu quero a porção dobrada. E Elias fala: se você me vê quando Deus me levar, eu te dou. E vai dizer que Deus, Ele manda como fosse um redemoinho, uma carruagem de fogo, e leva Elias para ele, e a capa cai, e Eliseu pega essa capa. O interessante é que quando nós lemos o texto onde nós lemos aqui no capítulo 19, vamos ver um homem que está decepcionado com tudo, está depressivo, pedindo a própria morte, mas o próprio Deus, com as minhas palavras dizia assim: você não vai morrer, eu quero você para mim. Aleluia. Eu vou te pegar com meus braços. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para a pessoa nesta noite? Não é o fim para você, não. Aleluia. Deus, Ele quer te tomar pelo braço. Deus, Ele quer pegar você para Ele. Mas para isso é necessário que eu e você continue a caminhada que Ele colocou na minha vida e na tua vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não desista, entenda algo. O homem é limitado. Vai ter momento alto e baixo. Como esses dias nós estamos bem hoje, mas nós ficamos doentes. Nós não somos super-herói. Não somos, as mulheres não são super maravilha. Todos nós sofremos. Mas que eu e você possamos buscar a nossa força no Senhor. Aleluia. Porque Ele sim é ilimitado. Ele tem poder, Ele pode tudo e Ele faz tudo. Amém? Que todos fiquem com essa palavra e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.